Você já se perguntou porque às vezes a gente quer tanto uma coisa, faz tudo certo, trabalha, se dedica, chega perto aí na hora mais importante, volta atrás. Não é falta de capacidade, não é falta de vontade, de garra. É algo que acontece dentro de você, olha, de maneira muito silenciosa, você nem percebe. E por isso você não consegue nem escolher. Então hoje eu vou te contar uma história que você talvez já conheça. Não porque alguém te contou, mas porque de alguma forma ela já aconteceu com você. No meio dessa história, eu vou apresentar 5 personagens. 5 mulheres que moram dentro de cada uma de nós. Que trabalham em silêncio. Que têm nome. E que têm drama. Que enquanto você não as conhecer, elas continuarão decidindo a sua vida. Mas esse vídeo não acaba sem uma solução, não. Existem 3 movimentos que mudam o seu jogo. E o primeiro é, você vai aprender a nomear qual dessas mulheres está operando na sua vida. O segundo é, você vai entender como criar uma estrutura que sustenta essa mudança. E terceiro, você vai descobrir como essa estrutura constrói aos poucos uma identidade nova. E é essa identidade que torna o sucesso permanente. Vamos chamar nosso primeiro personagem, Dona Prudência. Você provavelmente conhece essa mulher. Talvez vocês morem juntinhas aí há anos. A Dona Prudência tem um caderno cheio de ideias, projetos anotados, caprichosa demais, faz pesquisas por todos os lugares, faz cursos, planilha tudo. Ela sabe exatamente o que quer fazer. Sabe o nome do negócio, sabe o que vai funcionar. Ela só não consegue começar. E Dona Prudência sempre tem uma razão muito boa para isso. Ainda não é o momento, preciso preparar melhor. Quando as crianças crescerem, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu terminar mais um curso, quando a vida estiver mais organizada. Ah, Dona Prudência, ela não é preguiçosa, ela é cuidadosa, ela pesquisa, planeja, faz tudo. Ela realmente se prepara. O problema é que Dona Prudência confunde preparação com ação. E enquanto ela prepara, se movimenta de um lado para o outro, os anos passam. O caderno fica cada vez mais grosso e o projeto continua lá, perfeito, intacto, nunca testado, nunca foi real. Porque Dona Prudência descobriu uma coisa muito conveniente. Enquanto ela está se preparando, ela nunca pode falhar. Afinal, ela nunca começou, né? E não começar dói muito menos do que tentar. Vai que não dá certo. Pelo menos é o que ela acha. O que ela não te conta é o quanto custa carregar um sonho que nunca sai do caderno. Ano após ano, versão após versão, sempre está quase, nunca de fato. A nossa segunda personagem se chama Dona Vigília. Dona Vigília não dorme. Não porque tem insônia, não. Não. Porque ela não se permite. Ela está sempre de plantão. Para o filho que precisa, para o marido que chega, para a mãe que liga, para o chefe que manda mensagem, para a amiga que está mal, para a casa que chama ela de um lado e de outro, para todo mundo, menos para ela. Dona Vigília decidiu em algum momento da vida, e ela não sabe exatamente quando foi isso, que cuidar de si mesma era egoísmo. Que se ela parasse um momento para si, algo ia desmoronar. Alguém ia precisar, alguém ia se machucar. Então ela não para. Ela promete ir à academia todo ano, todo mês, toda segunda. Ah, dessa vez eu vou, não pode deixar. Vai uma, vai duas, três, até que alguém precise dela, né? Até que a agenda aperte. Até que ela se convence de que, olha, eu acho que não dá, eu não tenho tempo. E acaba desistindo. Não porque não quer, porque Dona Vigília aprendeu que o tempo dela é sempre o primeiro a ser sacrificado. E ela aprendeu isso tão bem que nem percebe mais quando faz. Simplesmente acontece. O compromisso com ela mesma sempre é o último. Sempre. Antes de qualquer outro. E aí ela olha no espelho e vê uma mulher cansada, que cuida de todo mundo, mas que em algum momento esqueceu de colocar o próprio nome na lista. Dona Vigília não faz isso por maldade. Ela faz porque aprendeu que o amor se prova com presença, com disponibilidade e com entrega total. O problema é que ninguém ensinou a ela que não podemos dar o que não temos. E que uma mulher que nunca se reabastece, um dia simplesmente acaba. A terceira personagem se chama Espelhinha. Espelhinha mora no banheiro. Toda manhã, antes de qualquer coisa, ela está lá esperando. Ela engordou muito e decidiu que ela não podia mais ficar assim. Então ela foi à nutróloga, fez todo o protocolo, ia à academia todos os dias da semana. 8 meses de trabalho real, emagreceu 22 quilos. E uma manhã, ela parou na frente do espelho e pela primeira vez em muito tempo, não desviou o olhar. Ela ficou ali estática, olhando. E então, aconteceu algo estranho. Em vez dela se sentir feliz, veio um desconforto silencioso, sem explicação, como se aquela mulher no espelho fosse uma estranha, alguém que ela não sabia ser. E aí, nos meses seguintes, sem que ela percebesse, sem que ela escolhesse, o corpo foi voltando devagar ao que era antes. Com as melhores justificativas do mundo. É o corticoide, é o trabalho, é a fase. Tudo era verdade, tudo era real. Só que o corticoide passou efeito, o trabalho normalizou, os quilos continuaram voltando. Porque o problema nunca foi o corpo. Foi a Dona Espelhinha. Foi o espelho. A espelhinha só mostra quem você sempre foi. Não importa quanto você mude por fora, se por dentro você ainda se vê como uma versão antiga, o corpo vai encontrar um jeito de voltar, porque o cérebro não suporta incoerência por muito tempo. Quando o resultado que você conquistou não combina com a imagem que você ainda carrega, um dos dois
precisa ceder. E Espelhinha é muito mais antiga do que qualquer conquista, muito mais familiar do que qualquer resultado. Ela conhece você desde sempre e vai continuar mostrando a mesma imagem até que você decida, conscientemente, construir uma nova. E a quarta personagem se chama Dona Lealdade. E ela é a mais difícil da gente enxergar, porque ela não parece um problema, ela parece amor. Dona Lealdade cresceu numa família onde ninguém foi muito longe, não por falta de capacidade, oportunidade, estrutura ou de quem acreditasse. E conseguiu ir longe. Estudou, trabalhou, construiu, mas em um determinado momento começou a sentir algo estranho. Um peso, uma culpa que ela não conseguia dar nome. Toda vez que ela avançava um pouco mais, toda vez que ela conquistava algo que as pessoas ao redor não tinham, uma voz baixinha assim, olha, que ela nunca conseguiu identificar de onde vinha, dizia: quem você pensa que você é? Eu, hein? Você não vai longe, não. Olha, lembra de onde você veio. Você vai deixar todo mundo para trás? E ela, que ama as pessoas, que não quer machucar ninguém, que foi ensinada que lealdade é tudo, foi ficando no tamanho que cabia no espaço que os outros deixaram para ela. Bom, Dona Lealdade não se sabota por maldade. Ela se sabota por amor. O amor mais confuso que existe. O amor que confunde permanecer com pertencer. Que confunde crescer com abandonar as suas raízes. Que confunde sua expansão com diminuição de quem você ama. O que ninguém ensinou a Dona Lealdade é que você pode ir longe e ainda assim pertencer. Que crescer não é trair. Que a melhor coisa que você pode fazer por alguém é mostrar que é possível. E nossa quinta e última personagem é Maria do Conforto. E Maria do Conforto não é feliz onde está. Ela sabe disso, ela sente isso, ela fala sobre isso, todo mundo ao redor já ouviu, preciso mudar, não posso continuar assim, esse emprego não combina comigo, essa vida não combina mais com quem eu sou. E ela acredita de verdade no momento em que ela fala. Só que toda vez que a mudança fica real, toda vez que o passo seguinte aparece na frente, Maria do Conforto lembra de algo muito importante. Ela conhece o lugar antigo, a dor, as regras, ela sabe como sobreviver ali. Mas e a vida nova? E a versão nova? Ela não sabe ser essa outra mulher. Por isso, ela desfaz aos poucos, sem avisar, com as melhores justificativas do mundo. Tipo, não era esse ainda o momento, as condições não são as melhores, talvez no ano que vem. Bom, Maria do Conforto não tem medo de sofrer. Ela já sofre. O que ela tem medo é de sofrer de um jeito que ela ainda não conhece. Porque o cérebro não busca felicidade. Ele busca previsibilidade. E Maria do Conforto aprendeu a ser muito eficiente em transformar o desconforto de crescer como algo inseguro e perigoso. É melhor ficar no conforto do lugar que não vai para lugar nenhum. Pois é. 5 mulheres, 5 dramas, 5 formas de voltar atrás, sem você se dar conta, sem você perceber. Você se reconheceu em alguma delas? Talvez mais de uma? Talvez todas? E antes de continuar, eu preciso te dizer uma coisa importante. Nenhuma delas é sua inimiga. Todas achavam que estavam te protegendo. O problema é que elas estavam te protegendo de uma vida que, para elas, era insegura e perigosa. Mas existem 3 movimentos simples que eu prometi no início do vídeo, que ajudam você a superar essas 5 personagens. E o primeiro movimento é nomear. Parece pouco? Não é. Timothy Galway, um dos maiores estudiosos da performance humana, passou anos observando por que pessoas talentosas travavam bem na hora H, na hora mais importante. E o que ele descobriu foi simples e devastador: a interferência. Você não falha porque não tem capacidade. Você falha porque algo interfere na sua capacidade. E o que interfere é exatamente o que você acabou de conhecer. Dona Prudência interferindo com seus projetos, Dona Vigília interferindo com seu autocuidado, a Espelhinha interferindo com sua imagem, Dona Lealdade interferindo com sua expansão, Maria do Conforto interferindo com sua mudança. Então, enquanto essas vozes não têm nome, elas parecem ser você, parecem ser verdade, parecem ser a realidade. Quando você dá nome, você cria distância, e distância é o primeiro centímetro de liberdade. Você não precisa concordar com Dona Prudência. Você não precisa obedecer a Maria do Conforto. Você pode ouvi-las. E vai. Só que você escolhe diferente. O segundo movimento é o que a maioria das pessoas pula. E é por isso que a maioria volta atrás. A falta de estrutura. Não é motivação, não é garra, não é força de vontade que faz você chegar onde você quer chegar. É estrutura. Mesmo que você seja uma mulher forte, de garra, determinada, se você não tiver estrutura, sua energia vai ficar pulverizada. Ela vai embora porque não tem uma direção. No momento em que Dona Prudência aparecer com as razões dela, no momento em que Dona Vigília colocar alarme para tocar, no momento em que Maria do Conforto sussurrar aqui, ó, que o conhecido é mais seguro, motivação não segura, garra não segura, só segura se você tiver estrutura. É o básico que acontece todo dia, independente de como você esteja se sentindo. É o bloco de tempo que é seu, que ninguém entra. É onde tem um sistema que protege você de você mesma, para que você faça aquilo que havia se comprometido, para você ter novas evidências sobre você, mandar novas informações para o seu cérebro, para que você crie um novo padrão e uma
nova identidade. O cérebro aprende pelo que você faz, não pelo que você sente, não pelo que você planeja, pelo que você faz. Cada vez que você cumpre um compromisso pequeno com você mesmo, você está dando uma prova nova para o seu cérebro. Dessa vez ela fez, ela ficou, ela foi até o fim. Dessa vez Dona Prudência falou e ela mesmo assim fez. E o cérebro, que antes sabia que você recuava, começa a aprender que você fica. Isso não acontece num grande momento, não. Acontece quando você vai provando todos os dias com pequenas provas acumuladas. E aí chega o terceiro movimento, o mais silencioso, só que o mais permanente, que é quando você conquista sua identidade. Quando a estrutura sustenta a ação repetida, algo começa a mudar por dentro, não de uma vez, aos poucos. Você para de ver como alguém que está tentando mudar e começa a se ver como alguém que já mudou. Essa é a diferença entre Espelhinha e a mulher que poderia ter sido. Espelhinha mudou o corpo, mas não mudou a imagem que tinha sobre si mesma. E o que aconteceu? A identidade antiga venceu, porque a identidade sempre vence. Sempre. Se você constrói resultado sem construir identidade, o resultado não dura. Mas quando a estrutura sustenta ações repetidas e essas ações constroem evidências novas, a identidade começa a se atualizar. Você para de ser a mulher que vai à academia e começa a ser a mulher que se cuida. Muda, tá vendo? Você para de ser a mulher que está tentando mudar de carreira e começa a ser a mulher que já está em transição. Você para de ser a mulher que quer um dia começar e começa a ser a mulher que já começou. Essa mudança, ela não grita, não. Ela sussurra. Mas um dia você olha para trás e percebe que Dona Prudência está mais quietinha, que Dona Vigília não consegue mais te convencer tão facilmente, que a Espelhinha finalmente está mostrando uma imagem diferente, que Dona Lealdade entendeu que você pode ir longe e ainda quer pertencer. Que Maria do Conforto foi perdendo espaço para uma mulher que aprendeu a ser confortável no próprio crescimento. Isso é identidade nova e é ela que torna o sucesso permanente. Não o esforço, não a garra, não a motivação, a identidade. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Qual dessas 5 mulheres tem operado mais forte na sua vida? Dona Prudência, com os projetos que nunca saem do caderno? Dona Vigília, com o autocuidado que você adia para cuidar de todo mundo? A Espelhinha, com a imagem antiga que não acompanhou quem você está se tornando? Dona Lealdade, com o medo de crescer longe demais de quem você ama? Maria do Conforto, com a mudança que você sabe que precisa fazer, mas não faz. Você não precisa responder para mim, mas precisa responder para você. Porque o dia em que você olha para essas mulheres, quando você dá nome a elas, você constrói estrutura para não obedecer e começa a construir uma identidade que combina com a vida que você quer. É o dia em que você para de voltar atrás, não de uma vez, não numa grande virada, em pequenas provas, todos os dias. E eu sei disso, não porque estudei, eu vi. Com 50 anos, fechei uma carreira de 35 anos, sem apoio de quase ninguém, sem garantias, com essas 5 mulheres aqui, olha, gritando dentro de mim. E foi assim mesmo. Não porque era forte o suficiente, mas porque finalmente tinha estrutura suficiente para seguir em frente com uma nova identidade que não cabia mais no lugar antigo. É exatamente esse trabalho que eu faço na comunidade Luna todo dia, com mulheres que decidiram parar de voltar atrás. Não te motivar por 2 dias, mas te ajudar a nomear o que está operando, construir a estrutura que sustenta e desenvolver a identidade que torna tudo permanente. Se você se reconheceu em alguma dessas 5 mulheres e sente que chegou a hora de parar de obedecê-las, o link da comunidade Luna está aqui na descrição desse vídeo.